Muito bem, essa é uma aula sobre listas, é a aula 11 de Algoritmos de Programação 1. Nessa aula nós vamos ver os operadores e funções de listas, dando seguimento no nosso estudo de listas. Então o conteúdo da aula vai ser a motivação pelo que nós vamos estudar esses operadores e funções com listas. E depois vamos falar sobre os operadores, atribuição e operadores com listas. Depois vamos ver como que nós vamos fazer a integração de listas como argumentos em funções, e depois exercícios. Bom, como motivação, essa aula ela é um aprofundamento no tema de listas. Mais especificamente, nessa aula nós iremos estudar como funcionam os operadores de atribuição, soma, multiplicação e fatiamento utilizando listas. Nós iremos estudar também as funções copy e extend e, por fim, a passagem de listas como argumentos de funções. Bom, o operador mais entre listas é basicamente um operador que concatena duas listas. Imagine um cenário onde você gostaria de juntar duas listas, isto é, você tem lista 1 e lista 2 e você queria obter uma lista terceira, vamos chamar de lista 3, L3, que tem os elementos das duas listas. Então aqui a gente tem lista 1 com os elementos 1, 2, 3, lista 2 com 50, 100, 150. A gente gostaria de fazer uma lista 3 com 1, 2, 3, 50, 100 e 150. Um código que nós poderíamos fazer com o nosso a aprendizagem que tivemos até então é assim: a gente inicializa uma lista 3 vazia e cria dois laços. O primeiro laço percorre cada elemento de L1 e adiciona em L3 com a função append. Depois nós fazemos o mesmo com a lista 2. Então append adicionando os elementos na lista 3. Isso daria certo, porém é um código meio grande. Veremos uma maneira mais simples, mais rápida. Bom, a maneira mais fácil é o operador de concatenação mais em listas. Então aqui a gente tem as mesmas listas, lista 1, lista 2. A gente faz aqui a lista 3, recebe L1 mais L2. Esse L1 mais L2 é lista 1 concatenada com lista 2. Então o resultado fica sendo exatamente a concatenação, ou seja, juntou a lista 2 no final da lista 1. Ficou a lista 1 seguida pela lista 2 numa lista só. Bem simples, então, esse operador é isso que faz. É importante dizer que o L3 é uma lista independente, porque o operador de concatenação, nessa terceira linha do código, ele fez uma nova lista contendo os elementos da primeira seguidos dos elementos da segunda. Ou seja, esses elementos que estão aqui dentro são totalmente independentes desses elementos que nós tínhamos da lista 1 e 2. Se nós removermos ou alterarmos elementos na lista 3, não vai afetar elementos da lista 1 ou lista 2. Isso porque o operador mais realiza uma cópia das referências. Muito bem, agora vamos fazer o operador de repetição ou multiplicação, que é o operador de asterisco. Semelhante a concatenar duas listas, nós também podemos utilizar esse operador para repetir uma lista. Então, por exemplo, L1 é uma lista contendo um inteiro 1 e uma string oi. Utilizando aqui L1 multiplicado por 3, nós vamos ter uma nova lista formada por um oi, um oi, um oi. Ou seja, repetindo os elementos dessa lista 3 vezes. Então, criamos uma nova lista. E esse operador também realiza uma cópia das referências para a lista 2, ou seja, são valores independentes. Se nós alterarmos L2, não vai afetar L1. Agora, o operador de slicing, ou fatiamento. Esse operador de fatiamento, quando usado em listas, é bem semelhante às strings. Se nós lembrarmos do funcionamento do operador de fatiamento em strings, nós podemos obter substrings, nós também podemos obter uma string ao contrário.
Então, esse operador é a mesma coisa, o mesmo funcionamento para listas. Então, aqui a gente tem na figura uma lista contendo os elementos 10, 20, 30, 40, 50, assim sucessivamente até 90, ou seja, um total de 9 elementos, né? E os índices dessa lista vão de 0 até 8, né? Como nós sabemos, o índice 0 é o primeiro elemento, o índice 1 é o segundo elemento e assim por diante, até o índice n-1, onde n é o número de elementos da lista. Então aqui ele fez isso, né? E depois ele quis dizer assim, se você tem essa lista com o nome de nums, e você utilizar o nums, operador de fatiamento aqui, colocando 2 e 7, né? 2 e 7, você vai pegar esses elementos aqui. Vai de 30 até 70, ou seja, do índice 2 até o índice 6. Então, nums 2 e 7 pega os elementos da lista de índice 2 até o índice 6, né? É sempre um a menos do que esse do lado direito. Então tá aqui esses elementos e você pode chamar eles, esse daqui é uma sublista, né? Então acima, nums 2, 7, pegou esses elementos aí. Por fim, nós temos mais um operador, que é o operador de atribuição. O mesmo aponta para esse operador, ele é totalmente diferente do operador de atribuição quando a gente trabalha com inteiros, com strings. Por quê? Porque o operador de atribuição, ou seja, esse operador que é igual, ele apenas aponta a variável para a mesma lista, sem realizar cópias. Isso significa que se você alterar uma das listas, irá afetar a outra. Por exemplo, a gente inicializa uma lista L1, contendo os elementos 1, 2 e 3. Em seguida, simplesmente atribui o L1 à variável L2. Ou seja, L1 é uma lista, está sendo atribuída em L2. Agora as duas estão apontando para a mesma lista. Ela não fez uma cópia. Ou seja, se eu pegar L2 e remover aqui o elemento 1 e remover o elemento 2 da lista 2, neste ponto, ambos vão valer apenas o elemento 3. Ou seja, o L1 e o L2 eles estão apontando para a mesma lista. Então, se você afetar um, está afetando o outro. Na verdade, mais especificamente, L1 e L2 apontam para o mesmo endereço de memória. Então, elas são, na verdade, a mesma lista, né? Ambas fazem referência ao mesmo conjunto de dados ou ao mesmo endereço de memória. Se você afetar um, vai estar afetando o outro. Portanto, muito cuidado ao utilizar o operador igual. Ele não realiza uma cópia. Ele apenas faz ambos apontarem para a mesma lista. Resumo. Então, existem dois tipos de cópia aqui que nós vamos trabalhar com listas contendo tipos imutáveis, tais como inteiros, floats, strings. Esses tipos imutáveis é um conceito um pouco mais avançado no Python e nós não vamos entrar em pormenores. Basta saber que todos os tipos que nós trabalhamos até agora como inteiros, floats e strings são dados como tipos imutáveis. E nesse sentido, a operação desses tipos em uma lista funciona dessa maneira como nós estudamos, né? Então nós temos a cópia rasa, que é quando nós utilizamos operadores de mais, multiplicação, fatiamento e função copy, todos eles realizam uma cópia dos dados. Então criam-se uma lista independente. E, de outro modo, o operador de atribuição igual, né? Esse operador vai apontar para o mesmo endereço de memória, ou seja, não cria uma cópia. Entendeu? Os dois estão apontando para o mesmo endereço e as duas variáveis, ou 3 ou 4, que tiverem sido atribuídas com esse operador simplesmente, eles irão apontar para o mesmo endereço e um vai afetar o outro, ou seja, tudo se trata da mesma lista, não foi realizada uma cópia. Então, muita atenção para esses dois formas de utilizar esse operador de atribuição e realizar uma cópia. Por fim, ainda existe uma cópia profunda. Não entraremos em detalhes, né? Mas quem quiser saber mais tem a apostila lá do professor Wendell no AVA e tem essa seção aqui que explica muito bem esse conceito de cópia rasa, cópia profunda, né? Operador de atribuição. Então a gente, por enquanto, a gente vai nos restringir
Atenção a esse uso de cópia rasa ou operador de atribuição. Então, resumindo, é preciso cuidado com o operador de atribuição, ele é o único que não fará uma cópia dos elementos. E se nós quisermos fazer uma cópia real independente dos elementos, nós utilizamos copy ou os operadores mais, multiplicação e fatiamento. Bom, então esse foi o estudo dos operadores. Agora a gente vai passar ao estudo de como utilizar listas como argumentos de funções. Até o momento nós estudamos já as listas e nós já estudamos as funções. Então agora é uma fase de integração desses dois conceitos. Imagina só, você tem uma função que recebe uma lista, né, como argumento de função, e você quer alterar essa lista aumentando todos os valores para o dobro desses valores. Né? Então, se eu passar uma lista para essa função, vamos chamar a função dobro. Se eu passar uma lista contendo 1, 2 e 3 para a função dobro, eu quero que a função dobro me devolva os valores 2, 4 e 6. Né? Então, imagina esse tipo de utilização. Até agora, nós ainda não fizemos esse tipo de coisa. Né? Então, vamos aprender a passar listas como argumentos de funções. Considere a função abaixo, então, a função dobro, né, que nem eu disse para vocês, que vai pegar e vai alterar a lista dobrando os valores de cada item da lista. Então, aqui está a função dobro, aqui está o nosso programa, início do nosso programa. Nós declaramos uma lista, 1, 2, 3, 4, passamos esses valores para a função dobro e depois imprimimos. Qual será o funcionamento disso? Bom, essa lista aqui contendo esses valores vai ser mandada para cá. Esse for aqui vai processar cada elemento da lista, né? Cada índice. E aqui ele está multiplicando por 2 e salvando em lista. Ou seja, essa lista está sendo alterada para cada valor dela multiplicado por 2. Se nós pegarmos e executarmos aqui no idle, só para ter uma confirmação dos dados, né? Vamos multiplicar aqui, fazer um código rapidinho. Um ajuste de indentação. Vocês acham que os dados, essa lista que vai ser imprimida aqui, vai ter o dobro dos valores ou não vai ter o dobro? Né? Bom, a resposta aqui vai ter o dobro, né? Era 1, 2, 3, 4 e agora é 2, 4, 6 e 8 que foi impresso. Porque quando a gente passou a lista para cá, ele pegou e alterou exatamente essa mesma lista. Então, esse foi uma passagem aqui. Nesse momento aqui, ele está realmente alterando a mesma lista, como se fosse um operador de atribuição. Né? Não realizou uma cópia independente. Isso é bem diferente de quando nós trabalhamos com argumentos que é ponto inteiro, por exemplo. Se nós colocássemos aqui uma variável x para passar como argumento de função, né? E nós colocássemos aqui, ó, 10, né? Vamos por 100, né? Passamos 100 para ele. E aqui dentro dessa função, nós fizéssemos o seguinte, x multiplicado por 2, ou seja, o dobro, né? E nós imprimíssemos aqui embaixo. Então nós passamos a variável x para cá, com valendo 100, e aí a gente imprime o x aqui. Vocês acham que vai estar 200 ou vai estar 100? Né? A gente já estudou isso, e o que funciona diferente. Ó. Tá 100. Então vocês percebem que esse valor que foi passado aqui, na variável 100x, esse aqui dentro, mesmo que é o mesmo nome x, ele não vai afetar a variável que está lá fora. Né? Ele não vai afetar esse x aqui. Aqui ele foi multiplicado, foi salvo para 200, mas não afetou esse x que está fora da função. Então as variáveis inteiro, string e float fora da função não são afetadas pelas que estão dentro da função, mesmo se forem passadas como argumentos de mesmo nome. Entretanto, as listas é um funcionamento contrário. Se nós passarmos as listas para uma função, como argumento de função, e alterarmos essa variável,
as mudanças serão refletidas na lista que está fora da função. Deu para entender? Se não deu para entender, procura fazer mais testes, né, com este código aqui, até você entender a diferença entre esses dois códigos, tá certo? Esses dois funcionamentos. A lista ela funciona de maneira diferente quando passada como argumento de função. Bom, vamos fazer o outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, nós queremos uma função que recebe uma lista e remove o menor elemento da lista, retornando, né, esse valor. Então vamos aqui salvar como um outro programa. Vamos ajustar a indentação do código. Certo? E vamos executar aqui então esse código, né? Bom, esse código nosso inicia aqui. Ele inicia declarando uma lista que vai fazer conforme está o comentário aqui. Ler vários inteiros em uma única linha e os armazena em uma lista. Então aqui ele está pegando o input. Do input ele faz o split, que separa então em formato de string os vários números. Disso faz um map para inteiro, né? Essa função foi explicada lá no fórum de dúvidas do AVA, caso alguém esteja em dúvida no exercício de lanche. E aí ele faz a transformação para inteiro de todos os elementos aqui, dados pelo split, e tudo isso é transformado em uma lista para colocado nessa variável L. Então a variável L é uma lista contendo diversos inteiros lidos da única linha de entrada. Em seguida, nós vamos executar aqui a nossa função removeMinimum, passando essa lista como argumento de função. Então, essa função é chamada, né, removeMinimum, e o que ela faz é encontra o mínimo e remove ele. Ela encontra o mínimo nesse código aqui, né? Esse código já é bem famoso nas nossas aulas. A gente supõe que o mínimo é o primeiro elemento da lista, depois percorre todos os elementos, encontrando se algum for menor do que a nossa variável acumuladora min, a gente atualiza essa variável acumuladora com esse valor que é menor. E por fim, remove esse valor da lista com a função remove. E retorna esse valor que é o menor removido. Esse valor que é o menor removido, ele volta aqui nessa linha, né? E é atribuído à variável removido. Em seguida, nós imprimimos o valor que foi removido aqui nesse print. Removido o mínimo tal. E imprime a lista. Então vamos executar esse daqui, vamos ver o funcionamento. Bom, vamos mandar então uma linha contendo vários inteiros. Vamos por esses aqui, ó. 90, 102 e 31. Então o menor é o 31, né? Vamos ver se ele vai capturar o 31 corretamente. Coloquei todos os inteiros numa mesma única linha de entrada, aperto Enter. Ele encontrou o 31 então, removeu ele e imprimiu a lista em seguida, né, sem esse elemento. Então o elemento foi removido exatamente, né? Só o 31 está faltando aqui essa lista. Então nosso código foi um sucesso, né? Esse exemplo. Como ele funciona então? A gente passou a lista como argumento de função e aqui dentro essa função removeMinimum, ela vai atuar, né, percorrendo a lista, pegando o menor dele e removendo a lista. Então aqui nessa linha do remove, ela está efetivamente alterando a lista fora da função, né? Como nós estudamos, quando nós passamos a lista assim como argumento de função, as alterações realizadas aqui dentro da função refletirão fora da função, né? Então esse é mais um exemplo de como desenvolver uma função com lista em que as mudanças realizadas na lista refletem fora da função. Além disso, esse código aqui é muito interessante, né? Eu acho bem importante vocês realmente aprenderem o funcionamento dessa linha aqui, que pode ser algo que vai cair na prova, vai cair em exercícios, enfim, é muito importante, né? E é um código bem enxuto, né? Uma prática boa você fazer um código assim que
resolve bastante coisa, né, de uma vez só, de maneira clara, né? Muito bem. Então vamos lá. Mais um exemplo agora. Nós queremos fazer uma situação um pouco diferente. Agora queremos criar uma função que recebe uma lista como entrada, mas não altera essa lista. Ou seja, ele considere a função abaixo que o objetivo é imprimir uma lista contendo o dobro dos valores dela, porém sem alterar essa lista. Nós não queremos que as alterações dentro da função se reflitam na lista fora da função. Como será que dá para fazer isso? Então o código é esse aqui, né? O objetivo então é assim: o nosso programa inicia declarando uma lista e passa essa lista para essa função imprimidobro. Essa função imprimidobro recebe a lista como argumento de função e realiza uma cópia com a função copy. Então aqui nós estamos fazendo uma cópia com a função copy e atribuindo a uma variável chamada lista2. Em seguida nós alteramos apenas essa variável lista2, que é uma cópia. Né? Nós multiplicamos cada valor dele por 2. Então, como essa lista 2 recebe uma cópia da lista original, em seguida nós multiplicamos cada valor por item por 2 da lista 2 e imprimimos esse valor da lista 2, que vai conter o dobro dos elementos. E, ao mesmo tempo, nós queremos não afetar a lista original. Então, a lista original aqui contendo 1, 2, 3, 4, ela é mandada para essa função como argumento de função, porém ela não é alterada. Né? Em seguida nós imprimimos aqui a lista original nesse último print, mas ela tem que estar mantida com seus elementos originais. Né? Nós não queremos afetar a lista original. Vamos executar então para ver. Bom, exatamente, a lista dobro contém, né, com sucesso, todos os elementos dobrados e a lista original se mantém com os mesmos valores anteriores. Ou seja, a diferença desse exercício para o anterior é que nós estamos mantendo uma cópia. Nós fazemos uma cópia aqui com lista.copy, né? E só alteramos a cópia dentro da função. Desse modo, nós não alteramos a lista original. Então, essa é uma maneira de alterar, né, trabalhar uma cópia da lista sem afetar a lista original dentro de uma função. Muito bem, esse foi todos os conteúdo, né, propriamente falando, e agora a gente vai só para os exercícios. Nesse momento do vídeo, a gente vai resolver alguns e mostrar o gabarito, né? Mas o recomendado é que não você tente resolver os exercícios primeiro e depois olhe o gabarito, né? Então nós vamos querer resolver os exercícios aqui como gabarito, o exercício 1 e o exercício 4. Né? Então nós vamos fazer o exercício 1 e o exercício 4. Gostaria então que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, né, dá um pause agora para tentar fazer os exercícios 1 e 4. E se não conseguiu, depois volta aqui que vai ter o gabarito, né? Então vamos lá, vou fazer o gabarito do exercício 1 nesse momento. Faça uma função chamada conta_uns, que recebe lista, que recebe uma lista como argumento e conta a quantidade de itens inteiros de valor 1 e retorna essa quantidade. Bom, então vamos definir uma função, né? Começa assim, def, espaço, o nome da função, aqui dentro os argumentos, né? 2 pontos. Então ela recebe uma lista como argumento, conta a quantidade de itens de valor 1, né? 1 inteiro, e retorna essa quantidade. Bom, eu preciso processar cada elemento da lista, para isso eu vou utilizar o for a em lista, ou seja, pegando cada elemento da lista e chamando ele de variável a, if a igual a 1, né? 1 assim, que é um inteiro,
Se fosse um inteiro em formato de string, seria assim, né? Um em forma de string seria assim. Mas como ele está pedindo um inteiro, é assim. Então, aqui eu aumento uma contadora, né? Então, preciso de uma variável contadora. Vamos fazer cont igual a cont mais 1. Então, aqui processor dentro do for. Aí eu volto aqui a indentação para na mesma linha do laço, né? For que eu quero fora do laço. Retornar a quantidade, que é o contador. Então, vamos testar. Primeiro vamos salvar e vamos executar só para ver se não tem erro. Não tem nenhum erro. Então a gente vamos testar agora, né, imprimindo conta uns, passando uma lista de teste. Vou passar aqui uma lista contendo 2, 3, 4, 5, 1. Já vou fazer um outro teste aqui embaixo contendo 1, 1, 1, 0, 1. Então vamos imprimir isso aqui. 1 e 4. Isso mesmo, está certo, né? Aqui tem 1 e aqui tem 4 uns. Então isso aí, maravilha, né? Interessante que a gente poderia até mesmo colocar strings aqui no meio, olha só. Pontos flutuantes também. Pode fazer uma baguncinha, né? Não tem problema que tudo isso vai ser processado, né? Tudo isso pode ser comparado aqui com o 1 inteiro e só vai entrar aqui caso seja realmente um do tipo inteiro, né? Muito bem, legal. Então esse é o gabarito do exercício 1. Agora vamos fazer o exercício 4. Escreva uma função, multiplica a lista 2, lista x, que recebe uma lista com inteiros como argumento, e o inteiro x, retorna uma lista com os itens da lista multiplicados pelos inteiros x. Isso multiplicados aqui ele quer dizer assim, cada valor inteiro multiplicado, né? Então, e ele pede aqui especialmente tome o cuidado de não alterar a lista original. Então isso é muito importante, né? Vamos começar definindo a nossa função def multiplica a lista 2, né? Argumentos lista e x, 2 pontos. Então a gente quer multiplicar cada elemento da lista, porém sem afetar a lista original. Então o que a gente precisa fazer para não afetar a lista original? A gente precisa fazer uma cópia, né? Então vamos fazer lista 2 igual a lista.copy. Pronto, aqui temos uma lista diferente. E aqui a gente pode alterar essa lista. Então a gente vai alterar cada valor, né? Então for, para alterar cada valor, a gente percorre os índices, né, desse valor. Então a gente faz assim, for i in range, porque a gente, só para lembrar, né, para alterar um valor, por exemplo, a gente altera isso aqui, a gente vai alterar, né, o primeiro valor, multiplicando por x e salvando nele mesmo. Então a gente quer fazer isso aqui para cada item, né? Então a gente precisa variar esse índice aqui, o índice de acesso, né? Esse índice ele vai de 0 até n-1, onde n é o número de itens da lista. Então para fazer esse acesso a gente faz for i in range, len, que é, o comprimento da lista, né? A quantidade de itens dessa lista, que no caso é o n, né? Que a gente chama de n. Então range len, 2 pontos. Isso aqui vai dar o i, né? Só para lembrar, né? O i vai ser 0, 1, 2 até n-1. Até n-1, onde n é a quantidade de itens da lista, né? Só lembrando. Então tá, aí aqui dentro a gente acessa assim, lista 2 igual, né? A gente vai multiplicar esse valor por x e salvar. Tanto faz você fazer esse código aqui assim, né? Multiplicação igual a x, ou fazer isso aqui que dá na mesma. Tá? Eu vou deixar assim que fica mais explícito, né?
Então aqui fora a gente já terminou nossa função. Vamos ver se a gente precisa retornar alguma coisa. Não precisa retornar nada, a gente só... Ah tá, retorne uma lista com os itens multiplicados, ou seja, a gente retorna esse lista 2 aqui. Isso, exatamente. Então vamos fazer um teste, né? Primeiro vamos executar essa função aqui. Isso, não tem nenhum erro, então vamos dar seguimento ao teste. Vamos fazer uma lista aqui, declarar 1, 2, 3, 4, é muito batido, né? Vamos fazer aqui 10, 20, 30. E aí a gente vai imprimir. Aí vamos fazer L dobro. L dobro vai ser essa função aqui. A gente vai chamar ele, né? Multiplica a lista 2. Dobro não, né, gente? Vamos pôr aqui triplo. Né? Então, vamos passar L e vamos passar o inteiro 3. Então, ele vai multiplicar toda a nossa lista L, que foi declarada aqui em cima, né? 10, 20, 30 por 3, cada item, e chamado de L triplo. E aí vamos dar um print em L triplo. Então, como ele está retornando aqui, L lista 2 na função, vai receber aqui, né? Na variável L triplo. Vamos executar. Exatamente, né? Ó, os três valores foram multiplicados por 3. Então a gente pode até fazer uma depuração aqui. X escolhido é porcentagem D, né? A gente pode até fazer um X aqui. O X vai ser... mudar para 5. Ou então para 7. Né? E a gente passa o X aqui. Aí a gente pode até mesmo fazer um L. Vamos ver se L não foi alterada, né? Porque não pode ser alterada. Então, com esse código aqui, a gente imprime eles, transformando para string, né? Isso aqui transforma a lista para string de um modo que dá para imprimir. Então, olha aí, pessoal. Primeiro aqui está o L, né? Original 10, 20, 30. Aí eu chamei que o x escolhido é 7, né? E aí chamou aqui a função de multiplica e salvou em L triplo. E aí imprime de novo o L original, continua valendo 10, 20, 30. Ou seja, a gente cumpriu aqui com tome cuidado para não alterar a lista original. E o L triplo é 70, 140, 210, né? Que realmente é multiplicado por 7, esses valores aqui. Isso aí, muito bom, muito tranquilo, né? Então esse é o gabarito do exercício 4. Aí tem mais exercícios aqui. Também terá exercícios no AVA, né? Para a prática, né? Valendo na lista de exercícios. E esses conteúdos fecham a nossa prova 2. Né? Então, vale bem a pena focar em entendimento bem de listas, de funções e também dessa integração de listas com funções para estudos da nossa prova 2. Valeu, pessoal. Como sempre, me comuniquem suas dificuldades no WhatsApp, que nós podemos combinar sessões de tirar dúvidas, né? Ou até resolver as dúvidas pelo próprio WhatsApp, dependendo da quantidade das dificuldades. Muito bem, obrigado e até a próxima.